Olá, eu sou Youssef Zaiden Filho da IZF, tudo bem? Então tá bom, hoje nesse terceiro vídeo quero falar com vocês sobre a dimensão mental. Falamos no último vídeo sobre a dimensão física, onde três coisas são fundamentais, três colunas básicas, da dimensão física, que é, a primeira delas é a saúde, sem saúde eu não faço nada. A segunda é a carreira, como eu estou vivendo a minha carreira hoje, o que eu quero daqui a algum tempo com a minha carreira. E a terceira é a questão financeira, o quanto eu quero ter na minha conta bancária daqui a algum tempo e assim sucessivamente. E hoje então nós vamos falar com a questão da dimensão mental, tanto quanto a física, ela é muito importante. O cérebro é o nosso motor, um dos mais importantes da nossa vida. E se eu também não exercitá-lo como o corpo, eu vou ter grandes problemas lá na frente. E o que acontece hoje com a questão da gente estar pensando, falando em pensar? A maioria das pessoas hoje se sentem inseguras, na condição que nós estamos vivendo. Essa insegurança está ligada ao quê? A preocupação e a possibilidade das pessoas de perderem o seu emprego, não ter dinheiro, separação do cônjuge, família, uma série de coisas a gente percebe. E o hábito de pensar, ele é uma coisa que é fundamental na vida das pessoas. Parar para fazer esse exercício de pensar, ter um tempo para você e colocar o cérebro para pensar como eu posso ter uma melhor carreira, como eu posso ter uma melhor saúde, como eu posso ter uma melhor vida. E nos últimos 25 anos, a psicologia mostrou que os indivíduos, para os indivíduos poderem escolher a sua melhor maneira de viver, ele precisa exatamente exercitar o cérebro, pensar. Como é que a gente faz isso? Algumas dicas para vocês, algumas dicas práticas para exercitar a mente. Eu até relacionei algumas aqui, mas tem muitas, mas essas são as mais comuns e mais fáceis da gente no nosso dia a dia planejar para se fazer isso. A leitura. Leitura é fundamental, no nosso dia de hoje. Pena que a gente lê muito pouco, se investe pouco em leitura, pouco tempo é investido em leitura, mas ela é fundamental porque a leitura traz para a gente um exercício fantástico para o cérebro e nos ajuda a pensar, além de vivenciar coisas que outros já vivenciaram. Uma outra coisa legal é a reflexão, o yoga, meditação. Isso ajuda a energizar e refrigerar o nosso cérebro, para que a gente tenha condições de ter um planejamento estratégico da nossa vida muito melhor. Escrever a sua missão pessoal. Poucas pessoas têm uma missão pessoal, pouquíssimas pessoas têm uma missão pessoal. Eu escrevi a minha há algum tempo, já em 1991, se não me engano, e todo ano eu faço o exercício de revisar a minha missão. Apesar de parecer que ela é uma coisa estática, não, ela é dinâmica, porque a vida tem vários cenários que a gente vive na vida e às vezes a nossa missão muda também. Pensar no plano B. O plano B é fundamental hoje na minha situação atual, como eu estou vivendo. Agora, o que posso fazer para pensar numa saída mais para frente, num plano B, o que eu gostaria de fazer na minha vida daqui a algum tempo. Então planejar isso. Criar um plano de negócio para os seus sonhos, para a sua vida. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo, as empresas fazem muito isso, fazer um planejamento estratégico. Faça um canvas, faça um plano de negócio, e isso é muito legal. Outras dicas práticas que eu posso também no final do meu dia, de cada dia, fazer algumas perguntas. E as perguntas o que eu aprendi hoje? No dia de hoje, o que eu aprendi e que pode ser melhor para amanhã, o que eu posso melhorar amanhã? Com o que eu contribuí no dia de hoje para a minha vida, para a vida dos outros, para a vida da organização, para a vida de todo mundo, para a vida do planeta. E o terceiro, o que melhoraria a minha vida e o que eu poderia desfrutar de toda essa melhoria. Por que isso é importante? Eu estou falando da condição da dimensão mental. A dimensão mental exige que a gente busque a cada dia na nossa vida uma melhoria contínua. E a melhoria contínua está ligado à nossa forma de pensar, nossa estrutura de pensar, as nossas crenças que são aquelas restritivas, são as crenças fortalecedoras. Eu preciso pensar nisso. O que é que está atrapalhando o meu crescimento na minha vida? Por fim, para encerrar
nosso vídeo de hoje, algumas dicas de leitura, como eu disse para vocês. Gostaria de deixar 3 ou 2 livros aí para que vocês possam pensar nessa leitura. O primeiro deles é Atitude Mental Positiva, o autor é Napoleão Hill, junto com o Clement Stone. Bom, Napoleão Hill todo mundo já conhece, não preciso nem falar desse cara, né? Em 1929 ele conseguiu aí alavancar a carreira de grandes líderes na nossa história. O Poder Infinito da Mente, Lauro Trevisan, ele fala muito bem no seu livro sobre o que a mente pode nos ajudar a melhorar o dia a dia, a gente desenvolver e conhecer esse mundo mental da nossa vida. Isso é fundamental. E Aprenda a Ser Otimista, do Seligman. Por que isso é fundamental? Porque aprender a ser otimista, quanto mais eu tiver no meu pensamento mensagens otimistas, muito mais cedo eu vou aprender a blindar a minha mente com aquelas coisas que são negativas. Então isso é fundamental, sem sombra de dúvida nenhuma. Bem, ainda para ajudar a pensar nisso, algumas funções executivas do nosso cérebro, que foi escritas por Edward Hallowell, são algumas delas que estão ligadas a quê? A nossa competência de liderança, sem sombra de dúvida. Primeiro, planejar, saber planejar, priorizar, agendar, né? Delegar, dividir, analisar. A maioria dessas habilidades que eu acabei de dizer, elas são para todos os executivos, líderes, elas devem ser dominadas por eles, porque isso nos destaca na nossa carreira. É fundamental isso. E nos ajuda a tirar o nosso estresse diário, porque quando você não reconhece as suas habilidades, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, a gente começa a perceber que o estresse aumenta. E a gente nós precisamos, sem sombra de dúvida, trabalhar todas essas habilidades que o cérebro nos dá para que a gente possa realmente atender a nossa questão mental. Eu só quero encerrar esse vídeo deixando para vocês uma questão para que vocês possam pensar hoje. Quais são os modelos mentais que preciso mudar na minha vida? Quais são aquelas crenças que são limitadoras? E começar a reconhecer quais são as crenças que você tem, que são crenças que são fortalecedoras, que te fortalecem para que você cresça. Isso é fundamental. Bem, esse é o final do nosso terceiro vídeo. Assine lá o meu canal do YouTube e entre também no nosso site izfcoaching.com.br. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.